Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Mário Kabayashi, especialista em licitação, e vim falar hoje para vocês sobre as fases de uma licitação. Vamos lá? Bom, antes de começar, quero convidar você para curtir o meu canal e também seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui escrito no meu Instagram, onde compartilho o meu dia a dia como consultora, o meu dia a dia como licitante, que é de suma importância para você saber antes de entrar no mundo das licitações. Então vamos lá! Hoje vou falar sobre as fases de uma licitação. Aqui vou explanar não somente o que fala na legislação, mas o que você tem que fazer na prática, tá? Porque é isso que importa. Não adianta eu falar aqui de leis e mais jurisprudências, mais acórdãos, que não vai adiantar nada se você não souber aplicar na prática. Então eu vou mostrar aqui as fases de uma licitação, de um processo licitatório, tá? As fases básicas, as fases que existem na legislação, a fase que você realmente vai conseguir aí montar um processo licitatório e participar das licitações. Publicação de um edital. Vamos começar com a publicação de um edital. Quando o órgão público termina toda aquela análise de um edital, toda aquela estrutura, né, que uma licitação deve ter, por que ele precisa daquele serviço que está sendo licitado, por que ele precisa do produto que ele está sendo licitado, tá? Então, antes da publicação do edital, é a fase interna de uma licitação, tá? Fase interna. É de suma importância também, tá? Mas vamos lá, falar da fase externa, que é o que importa para nós licitantes. A partir da publicação do edital, é chamada fase externa. O que é a fase externa? É que é aberto para o público, tá? Então, publicação do edital é publicado nos Diário Oficial, ou então em algumas plataformas, né? Que vai acontecer aquele pregão eletrônico, ou até mesmo no próprio site de alguma prefeitura, que acontece o pregão presencial, enfim. De alguma forma vai ter que publicar aquele edital. Essa aí é uma fase. Então, a partir da publicação, fase externa. Depois que abre, né? Depois que é publicado o edital, abre-se para a fase da impugnação. O que é impugnação? É você olhar o edital, estudar o edital e verificar alguma divergência que está sendo cobrado dentro do edital, né? Ou então algum item que você não concorde, né? Ou algum erro, né? Erro formal que está sendo exigido lá dentro do edital. Enfim, existem N fatores aí que pode entrar com impugnação. Geralmente mexe mais com a parte da habilitação, tá? Que é o rol de documentos lá exigidos dentro do edital da empresa participante, tá? E aí a impugnação tem prazos, né, que é previsto dentro da legislação e também dentro do edital, tá? Quem pode fazer impugnação? Qualquer pessoa, sendo participante ou não. Então, uma vez que é publicado o edital, abre-se para o prazo da impugnação. Vamos lá, próximo passo: lançamento da proposta inicial mais documentação. Gente, essa fase é muito importante, tá? Por quê? Porque é o momento que a gente tem que colocar as documentações dentro da plataforma, quando é eletrônico, ou quando é presencial, você tem que verificar se realmente as documentações que você separou está de acordo com o edital, né? Então, isso é de suma importância, né? E lançamento da proposta inicial é o valor que você vai iniciar na licitação, não é o valor final, tá, gente? Não é valor final. Lançamento da proposta inicial é o valor
inicial que você vai dar o start aí na fase de lanças, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, lançou a proposta inicial, né? Lançou, verificou as documentações, estão ok, beleza. Vamos pensar para o próximo passo. Aqui eu coloquei fase de credenciamento. O que é fase de credenciamento? No presencial, a gente apresenta um rol de documentos que também é exigido dentro do edital. Por exemplo, contrato social, documento do sócio, do representante, procuração, caso houver, algumas declarações, certidão simplificada, né? Vai depender aí das exigências de cada edital. Mas o credenciamento quer dizer o quê? Que você está sendo credenciado para participar daquela licitação para aquela empresa. Então, aquela empresa te deu te deu a procuração para poder representar naquela licitação específica, tá bom? E aí, a partir do momento no presencial, a partir do momento que você apresenta essas documentações, as documentações estão ok, você é credenciado aí para as outras fases. Caso estiver alguma coisa incorreta, alguma coisa faltando, dependendo do caso, não é credenciado, tá? Ou seja, você perde os direitos aí, por exemplo, da fase de lance, de dar lances, tá bom? Então, essa é a fase de credenciamento no presencial. Vamos falar do eletrônico. Gente, o pregão eletrônico, a gente participa de licitação eletrônica por alguma plataforma. Por exemplo, o Comprasnet, eu preciso estar cadastrado dentro do SICAF. SICAF, o que é SICAF? SICAF é uma plataforma de cadastro de fornecedores, tá? E dentro do SICAF eu coloco as documentações que são exigidas dentro da plataforma. E aí eu tenho acesso ao Comprasnet. O que é o Comprasnet? É uma plataforma que eu posso participar de licitação, de pregão, tá bom? Então, existe o Comprasnet, existe o SICAF. BLL, na própria plataforma, tem um formulário para preencher, para assinar, para enviar lá dentro da plataforma e ser credenciado para poder participar das licitações que estão dentro daquela plataforma BLL. Portal de compras públicas, a mesma coisa, tá? Então, só que a diferença entre eles é que algumas são pagas e as outras são gratuitas, tá bom? Então, o credenciamento no pregão eletrônico é através das plataformas, tudo bem? Vamos lá para o próximo passo, fase de classificação. Fase de classificação acontece quando a sessão já é aberta e aí o pregoeiro e a equipe de apoio vai classificar as propostas. Classificar ou por ordem, né? Se for presencial, será por ordem decrescente. Se for eletrônico, ele vai classificar as propostas, se vai ser desclassificado ou não, tá? Então, é a fase da classificação. Se você vai ser classificado para a fase de lances ou não. Em um momento oportuno, eu vou explicar certinho quais são as possíveis desclassificações que pode acontecer num pregão eletrônico ou presencial, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem. Bom, eu não vou estender muito esse vídeo, né, pra não ficar tão cansativo assim, tá? Vamos lá, foi classificado para a licitação, agora vamos para a fase de lances. A fase de lances é onde o pregoeiro vai conduzir a sessão, né, para que os licitantes deem seus lances, né? Quanto menor o valor, né, melhor será para a administração pública e a empresa que der menor valor vai ganhar a licitação, tá bom? Então, a fase de lances acontece de uma forma bem dinâmica, bem rápida, tá? Principalmente o eletrônico. O eletrônico precisa de técnicas, por isso que é de suma importância você estar junto com uma especialista ou um especialista em licitações, para que você não tenha surpresas, né? Depois que acontecer essa licitação, porque às vezes a pessoa vai participar de uma licitação, perde e aí já fica com aquele trauma, né? Com aquele semblante de desanimado. Então, para que não aconteça isso, gente, fiquem perto de pessoas que
entendam realmente de licitação. Aqui estou dando uma base para você entender mais sobre o processo licitatório, tá bom? Então é isso. Fase de lances é onde vai acontecer os lances de uma forma dinâmica. Então, quanto menor preço, melhor para a administração, e o menor lance será o vencedor, né? Será a empresa vencedora dará o seu menor lance. Tudo bem? Vamos para a fase de negociação. Vamos dizer que o Joãozinho ganhou a R$100 o pacote de uma resma de sulfite. Uma caixa de sulfite, vamos dizer assim. E aí, o pregoeiro e a equipe de apoio vai negociar com o Joãozinho para ver se ele tem mais desconto para dar para o órgão público, né? E assim ir adiante. Só que tem um detalhe, você não é obrigado a baixar esse valor, tá bom? Só se você tiver realmente uma margem bem legal, bem suficiente aí para poder dar um desconto bacana aí para o órgão público, tá bom? E aí o órgão público é claro que vai ficar muito feliz aí com qualquer desconto que tiver, né? Porque na fase de lance já dá um descontão. E aí chega na fase de negociação, dá mais um desconto, é ótimo para a administração pública. Mas você não é obrigado a dar desconto, tudo bem? Vamos para a fase de aceitação. Negociou o valor com o Joãozinho, agora vamos para a fase de aceitação. O valor está dentro do termo de referência, está dentro do valor que foi cotado, né? Porque antes de acontecer a licitação, os órgãos públicos cotam os valores para colocar dentro do termo de referência, ou até mesmo, né, fazer uma licitação com valores sigiloso, mas o órgão público realmente tem um valor referência dentro do processo, tá bom? Então, fase de aceitação, teve um valor legal, teve um desconto legal, está dentro do valor do termo de referência, beleza, fechou. Então, fase de aceitação, ok. Teve fase de aceitação, né? E também tem um detalhe, gente, nessa fase de aceitação, o vencedor tem que enviar a proposta readequada para o órgão público, tá bom? Tanto no presencial quanto no eletrônico. No presencial, eles dão alguns dias aí para você readequar, enviar por e-mail e dar o ok. No eletrônico, você tem aí no mínimo 2 horas para poder readequar e anexar dentro do sistema, tá bom? Então, 2 horas é o suficiente aí para você readequar rapidinho e anexar dentro do sistema, tudo bem? Mínimo 2 horas, tá bom? O órgão público pode dar 24 horas? Pode dar 4 horas? Pode, vai depender muito de cada pregoeiro, isso aí não é regra, a regra é mínimo 2 horas, tudo bem? Então vamos para a próxima fase, que é a fase de habilitação. Gente, a fase de habilitação é de suma importância na licitação. Por isso que lá no momento do lançamento da proposta inicial, que eu comentei, que tem que verificar se o seu documento está de acordo com o edital, né? É nessa fase de habilitação que o pregoeiro vai abrir o seu anexo e vai verificar se você anexou os documentos de acordo com o edital. Qualquer documento que você esquecer, naquele momento você será inabilitado. Então, prestem muita atenção o que o edital pede, o que o edital exige, tá? Verifica se precisa ser autenticada as documentações, se não precisa, se só cópia dá, né? Verifica qualquer tipo de documentação da qualificação técnica. E aí a próxima fase, depois da habilitação, fase de recurso. Então, teve o ganhador. Se você não concordar com algum procedimento que o pregoeiro fez naquela sessão, você pode entrar com o recurso, tá? Recurso aí tem 3 dias para o recorrente e 3 dias para o recorrido, tá bom? São essas fases que acontece aí a licitação. Algumas que eu citei aqui são da lei, da própria lei, e outras são dos procedimentos que realmente a gente faz na prática,
tá bom? Achei de suma importância eu passar isso pra você, porque não adianta eu ficar somente na legislação aqui, né? No rol legislativo, porque na prática é totalmente diferente, né? Existem outras fases aí que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção antes de participar da licitação, tudo bem? Então esse foi o vídeo aí das fases de licitação. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui nos comentários, estou à disposição no Instagram, tá? Não esqueça de curtir, comentar aqui no YouTube, tá? Compartilhar aí esse vídeo com seus amigos que querem realmente licitar, tudo bem? Um grande abraço aí pra você e até o próximo vídeo!